Olá a todos! Como é que estamos? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 2 de dezembro, hoje uma segunda-feira. Estamos aqui na capital paulista, uma chuva fraca aí, dia quente, abafado, 27 graus, alerta laranja aí, parece que está prevendo aí talvez alguma chuva. Bom, vamos ver, né? Bom, hoje vai ser um vídeo dedicado aí a um tema que tem sido recorrente em muitos canais. Vou falar um tanto sobre o conflito lá na Síria, no Oriente Médio, né? Veja, por que isso é importante? Por que gera tanta celeuma, né? Muitas pessoas estão curiosas para entender este conflito. Bom, eu assisti a alguns canais de pessoas que entendem do assunto Oriente Médio, né? Bom, segundo eu pesquisei aí nos últimos dias, quem talvez melhor conhece a região e melhor analisou o conflito, acredito que foi o Leonardo Russo, né? Que eu sigo o canal dele. Ele não costuma colocar vídeos, mas quando os coloca, eu sempre assisto cuidadosamente os vídeos do Leonardo Russo. Veja, tem ótimos analistas, né? Por exemplo, o Lineker, o Edilson, né? Sempre tem um ponto que um viu, que o outro não viu, né? Bom, então eu vou resumir alguns pontos aqui principais que eu coletei, né? Naturalmente fazendo uma síntese, né? E escolhendo os pontos que me pareceram mais relevantes para entender essa questão aí da Síria, né? Bom, o Leonardo ele morou na região, conhece vários sírios, é um estudioso sério de geopolítica, geografia, relações internacionais, história, principalmente história. Ele fala várias línguas, é um excelente analista. Então vamos ver, veja. O Oriente Médio, a gente sabe que é uma região extremamente complicada, né? Muito dividida, muito disputada. Bom, em geral fala-se aí em mundo muçulmano, né? Só que o mundo muçulmano é muito dividido, é muito fragmentado, muito complexo, né? Devido a essa complexidade, a rigor você não poderia falar em mundo muçulmano, porque praticamente não existe mundo muçulmano, né? Essa expressão é uma criação mais do ocidental do que propriamente do próprio mundo muçulmano, né? Veja, o que aconteceu realmente foi o seguinte, veja, vamos dar o contexto aqui da situação. Uma organização chamada Tahrir al-Sham, que é vulgarmente conhecida como HTS, né? Veja, é dita aí como uma organização para a libertação do Levante. É a região que engloba o Líbano, a Síria, Israel, Palestina e Jordânia. Região que é conhecida como Sham em árabe. Veja, é uma só região, né? Com mais ou menos com características geográficas comuns. Esse grupo rebelde aí, o HTS, ele veio da Al-Qaeda, né? A pessoa fala Al-Qaeda, né? Eu falo Al-Qaeda, né? Veja, a Al-Qaeda recebeu dinheiro, recebeu armas da CIA, hein? Vocês sabiam disso? O Bin Laden, originalmente, ele trabalhou para a CIA, né? Então, obviamente que o HTS é um grupo muito mal visto, né? Porque ele é uma espécie de facção aí que saiu de dentro da Al-Qaeda, né? Então, renomearam o grupo aí para Tahrir al-Sham, né? Renomearam esse grupo de jihadistas aí, ou salafistas, né? Veja, o salafista também é chamado de wahhabista, né? Do Wahhab. É um termo muito que muitos consideram pejorativo, né? Mas, bom, vamos já começar a entender o assunto, né? Esses grupos aí salafistas, eles são radicais, né? Eles são sunitas radicais, né? Muito radicais, né? Se não mesmo a imensa maioria, porque veja só, a imensa maioria dos sunitas são gente boa, gente de bem, né? Mas existe aquele grupo de fanáticos, de matadores, né? Que prega lá uma interpretação bélica do Islão, né? Bom, e eles veem nos xiitas o seu maior inimigo, né? Agora, olha só, países como a Arábia Saudita têm vários grupos sunitas radicais. Veja, eles não veem Israel como uma ameaça. Eles veem o Irã como uma ameaça, porque o Irã é xiita. Estão entendendo? Tem muito xiita no Irã, né? Daí o ISIS, né, que é um outro grupo de assassinos frios aí, implacáveis. Esse ISIS aí surgiu no Iraque, né, em resposta ao domínio xiita. Pode ver que o ISIS nunca levantou um dedo contra os israelenses ou contra os Estados Unidos. O maior inimigo do ISIS nunca foram os americanos, nunca foram os israelenses. Os inimigos deles são os xiitas, quer dizer, eles veem os xiitas como inimigos. Daí que o ISIS se organizou para fazer guerra na Síria, né?
houve uma pausa lá na Síria. O Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria, com a ajuda da Rússia, ele conseguiu há alguns anos aí se manter no poder. Bom, e agora grupos rebeldes sunitas atacaram a cidade de Alepo, a segunda cidade mais importante da Síria. E parece que tomaram aí os radicais, os rebeldes, né? Sunitas, né? Tomaram uma boa parte de Alepo. Foi muito rápido. Os rebeldes aproveitaram que os russos estavam mais preocupados lá com a Ucrânia e o Irã também, né? Uma vez que o Irã também tem interesses na Síria. Só que o Irã anda mais preocupado aí com Israel, né? Enquanto que eles aí estavam ocupados, né? O russo ocupado, o Irã ocupado, os rebeldes sunitas aproveitaram e atacaram o Assad, né? Agora veja, esses grupos sunitas são apoiados principalmente pela Turquia. Os turcos viram que o momento era bom aí para fazer um ataque. Aproveitaram esse momento de fraqueza, vamos dizer assim, do Irã ou da Rússia e daí resolveram avançar. Veja, os turcos eles não são aliados exatamente dos russos, né? E também não são grandes aliados dos iranianos. Veja, vamos dizer, os russos e os iranianos até tentam conversar aí com os turcos, né? Porque a Turquia é o país mais pragmático de todos, né? Mais realista. Veja, ele é um país que tem uma política externa extremamente independente, né? Eles não são, assim, cãezinhos amestrados dos Estados Unidos, não, mas de ninguém, né? Daí que a Turquia faz um jogo duplo com a Rússia e faz um jogo duplo com o Irã. Enquanto a Rússia estava ocupada lá na Ucrânia, as milícias turcas tomaram a cidade de Artsakh, na Armênia, né? Tomaram e devolveram para os azeris. Até porque o Azerbaijão e a Turquia hoje em dia são praticamente um só país, né? E enquanto os iranianos estão lutando contra os israelenses, os turcos vão lá e tomam uma parte da Síria, né? Os caras ficam de bobeira, eles vão lá e crau, né? Você pode perceber que essas análises que pregam ou acreditam em uma união árabe, uma união muçulmana que vai invadir e vai tomar Israel, ou que o Erdogan vai invadir e vai ajudar os palestinos, veja que é tudo fantasia isso daí. O Hezbollah tem rechaçado Israel lá no sul do Líbano, mas está muito envolvido com Israel, o Hezbollah, por exemplo, para poder defender a Síria, né? Esses grupos, povos e países têm seus próprios interesses, né? E pouco podem fazer pela causa palestina. Quem mais faz pela causa palestina são estudantes pelo mundo, né? São pró-palestinas, né? Pró-sobrevivência do povo palestino. Israel continua atacando loucamente os palestinos lá em Gaza. E os turcos que ficam dando uma de salvador ou de críticos ao Estado genocida de Israel, na prática não enviam nenhuma bala para Gaza, nenhum combatente, nenhuma força realmente efetiva de ajuda, né? Eles apenas tentam se fortalecerem aí para atacar a Síria, que é de interesse deles, né? Veja, os sauditas é uma outra força no Oriente Médio. Eles continuam sendo bons aliados dos israelenses. Então é preciso encarar os fatos sem se decepcionar, pessoal, né? A realidade não tem lados, hein? Veja, a realidade são todos os lados. E mais alguma coisa, né? Sempre tem mais alguma coisa do que sonha a nossa vã filosofia, né? Bom, então temos de dizer, né? Quem acha que Israel vai perder para os palestinos? Bom, é meio fantástico Israel perder para os palestinos em Gaza. As chances dele vencer são muito grandes, né? Porque o Oriente Médio é muito dividido, né? Veja, o Irã sempre teve receio em agir contra Israel. O Irã de 2008 representava o mundo muçulmano quando o Hezbollah venceu Israel naquela guerra que eles tiveram lá por 2006 e lá no sul do Líbano, né? Muitos moradores, quando teve aquela guerra lá, se alegraram, né, com a derrota de Israel lá no sul do Líbano, mas hoje não. Veja, muitos grupos sunitas veem o Hezbollah como uma ameaça. Então muitos desejam que Israel enfraqueça o Hezbollah e desejam que Israel bombardeie grupos xiitas dentro da Síria. Então você vê que tem torcida aí dos dois lados, né? Então o Erdogan fala e fala de Gaza, diz que vai proteger os palestinos e, bom, seguem praticamente desprotegidos os palestinos, enfrentando a fúria paranoica aí dos israelenses, né? O Irã, por seu turno, veja, ele tem agora de se preocupar com os grupos salafistas que representam a maior ameaça, porque de que adianta você lutar contra Israel, você se enfraquecer pela causa palestina? Veja, se os palestinos são árabes sunitas, imagine, você está defendendo árabes sunitas e outros grupos sunitas, e árabes estão te atacando na Síria. Bom, sim, o que Israel faz em Gaza é hediondo. O seu líder Golem lá depende de trucidar os palestinos.
Mas a real, pessoal, é que os grupos árabes e sunitas, né, estão pouco preocupados com os palestinos, né? E estão mesmo ferrando com os interesses do Irã na Síria, né? Então, em Alepo, mostra o quê? Que o exército sírio está fraco, está quebrado, né? Perdeu uma cidade como Alepo, assim, tão rapidamente, quer dizer, uma parte da cidade, né? É um golpe duro, hein? Onde estava o exército sírio? Vamos ver, na Síria, primeiramente, quem segurou o Assad, lá, que foi na ajuda do Assad, foram milícias xiitas aí, que o Irã enviou para a Síria, né? Jovens xiitas do Paquistão e do Afeganistão. Muitos jovens paquistaneses e afegãos xiitas foram lutar na Síria, né? Eles eram recrutados pelo Irã. O Irã recrutava esses jovens. São geralmente jovens pobres, né, que não têm muita perspectiva de vida e vão lutar na Síria. Esses jovens ajudaram as forças do Assad. O Hezbollah também ajudou o Assad a vencer. E é claro, estou falando de antes, hein? E é claro que o exército sírio, o exército árabe sírio, fez a sua parte, né? Veja, é uma luta muito dura. Os rebeldes sírios são muito ideológicos. Os rebeldes têm um zelo religioso, maniqueísta. Eles lutam por uma causa. Então, os rebeldes sírios, eles não têm nenhum medo de morrer na guerra, né? Vencer esses caras é muito difícil. No entanto, foram os jovens xiitas do Afeganistão e do Paquistão e o Hezbollah que ajudaram o Assad foi em 2012, né? O que foi determinante, então, foi que chegou a Rússia, naquela época, e meteu bomba, né? Os bombardeiros russos ajudaram o Assad a prevalecer sobre os rebeldes. Foi o que pesou na balança. Caso contrário, a Síria hoje seria um estado falido, devastado como a Líbia. Seria um país dividido, sob grupos inimigos radicais e sem uma liderança. Talvez seria até pior do que a Líbia, hein? Porque a Síria é mais complexa, ela é multiétnica, é multirreligiosa. Existe lá uma população alevita na costa, existe uma população cristã, existe uma população sunita e existe uma população curda. Então a coisa é para lá de complicada, né? Essas tensões todas, né, mostram que o nacionalismo árabe praticamente não existe mais. O país está dividido mesmo. O nacionalismo árabe foi uma grande força geopolítica lá nos anos 60, 70 e mesmo bem antes. Foram os nacionalistas árabes que expulsaram os turcos otomanos das terras árabes, né? Bom, mas hoje o nacionalismo árabe praticamente não existe mais, não é mais uma força geopolítica. Hoje o sionismo é muito mais forte, muito mais organizado, está muito mais vivo do que o nacionalismo árabe, né? Para bem ou para mal, né? O mundo árabe tinha dois grandes players importantes, o Egito e a Síria. A maioria dos líderes muçulmanos, lá no começo do Islã, lá no princípio da expansão islâmica, eram duas capitais principais, Damasco, que é a capital da Síria, e Cairo, capital do Egito. O Egito e a Síria eram os países mais importantes do mundo árabe. O Egito se tornou um tanto isolado depois, né? O líder deles lá, o Mubarak, era um árabe nacionalista, mas acabou substituído pela Irmandade Muçulmana, né? A qual foi depois derrotada pelos militares a mando do Sisi. O Sisi ele é anti-jihadista e ele tentou isolar o Egito e ficar fora aí das confusões do Oriente Médio, né? Então, o Egito ele resgatou um pouco aí as suas origens ortodoxas, né, copta, porque o egípcio ele não é árabe. Vamos dizer que ele se arabizou com o tempo, assim como ocorre comumente com os povos que são assimilados pelos seus conquistadores, né? Veja, algumas análises e pesquisas feitas de DNA, hein, de genoma, mostraram que o cidadão egípcio tem pouca ou quase nenhuma genética árabe, né? Pois veja, quando os árabes invadiram o Egito, veja, muitos egípcios continuaram trabalhando, vivendo, tendo filhos, netos, sem se misturarem aos árabes. Então, o Egito é um país que foi arabizado pelo Ocidente. Na época do Império Otomano, o governo egípcio fomentou a identidade árabe para contrabalançar a forte influência da identidade turca, né? Falando do Império Otomano, veja, ele caiu internamente, né, mais recentemente, acho que foi no começo do século XX isso daí, né? Ele caiu internamente através da ação dos chamados jovens turcos, né? Um grupo nacionalista que acabou tomando o Império Otomano do sultão, né? Da tradição do sultão, do sultanato otomano, né? Quer dizer, então foi sultanato durante muito tempo, durante muitos séculos, né? Até a chegada dos jovens turcos, que o país se modernizou, né? E um grupo nacionalista turco, né?
Só que hoje, veja, dada todas essas mudanças e adaptações, o nacionalismo árabe já se foi, né? O Lawrence da Arábia já se foi. Veja, não há mais uma força política importante no que tange ao nacionalismo árabe. Já os nacionalistas turcos, eles tomaram o poder dos sultões lá na Turquia, né? Logo, o nacionalismo árabe ele vai bater de frente com o nacionalismo turco, né? Só que então o que o Egito fez? Ele se isolou, né? E ele se tornou anti-jihadista. E a Síria ela acabou falindo, quebrando, se dividindo, né? O Iraque foi invadido, vocês sabem, foi destruído pelos Estados Unidos, mas após a saída dos Yankees do Iraque, o Iraque foi tomado pelo Irã, pela Arábia Saudita, pelos países do Golfo. Todos, de certa forma, quiseram pegar um naco do Iraque. E todos eles são mais ou menos dependentes dos Estados Unidos. Essa é real. As pessoas sempre falam de Israel como uma criação britânica dentro do Oriente Médio. Vamos para esse tema agora. Então, já indo aí para uma segunda parte, né? Veja, a Israel, pessoal, foi criada pelo Barão de Rothschild, o banqueiro sionista britânico, né, da família Khazar, né? Veja, a Arábia Saudita também veio da engenhosidade britânica. Aliás, os britânicos, então, eram pessoas, parece, bastante mais inteligentes e capazes do que hoje, hein? Os britânicos não queriam essa região lá do Oriente Médio dividida entre persas, ou seja, iranianos, e otomanos, ou seja, turcos. Então eles criaram aí duas entidades na região para impedir o controle turco ou o controle persa. Isso aí é uma ação de uma tremenda habilidade geopolítica, hein? Para bem ou para mal. Funcionou. Os países árabes, de modo geral, hoje, ou eles são isolacionistas, como o Egito, ou são colônias, né? Colônias dos Estados Unidos, e por aí vai, né? Hoje, bom, veja só, existe uma análise aí que eu quero trazer para o canal, fazendo aqui um parênteses. Agora, eu acho que é do Daniel Stulin, que ele explica quem é que está por trás do Hamas. Não é o que a gente pensa, né? São forças lá dentro da Inglaterra, né? Então você vê, as coisas têm ligações aí que as pessoas sequer imaginam, né? Fontes que patrocinam, fontes que fornecem logística, que fornecem técnicos operativos, fornecem muita coisa, né? Bom, isso aí vamos deixar para um outro momento. Veja, falar aí do árabe ainda mais um pouco, né? Hoje se fala o árabe fuxa. O fuxa é o árabe clássico, original. Veja, na Síria se fala o árabe sírio, ou o árabe do Levante, né? No Egito é um dialeto árabe, uma espécie de um dialeto árabe egípcio, né? No Catar, veja só, no Catar se fala inglês, né? E por aí vocês já veem como o árabe perdeu a sua importância, né? Então, quando se analisa aí o mundo árabe, né, como países, povos colonizados, isolados, não existe esse mundo árabe coeso, não existe, né? Pode ser que venha a existir, bom, a probabilidade é pequena. Bom, desde quando os turcos começaram a invadir o Oriente Médio, os árabes sempre acabavam dominados pelos turcos, né? Depois eles foram dominados pelos europeus, os árabes, e depois pelos britânicos, né? Quer dizer, pelos britânicos europeus, né? Veja, se o indivíduo quiser ler o Alcorão na língua original, ele terá de aprender o árabe fuxa e o árabe clássico, né? Então não existe nenhuma grande potência propriamente árabe atualmente, né? A própria Arábia Saudita, né, que é o reino lá dos saúdes, lá, é um tanto americanizada, aculturada, né? Bom, podemos dizer que com a queda do nacionalismo árabe, as religiões ou o sentimento religioso acabou prevalecendo no Oriente Médio. O Irã sofreu uma revolução xiita, a gente sabe, dos ayatolás. O Irã, sim, é um país aí, uma teocracia, né? Ele tem líderes religiosos da tradição xiita, né? O Irã pretendia, não apenas ele queria ser um país xiita, mas também um líder do mundo muçulmano. Daí que vários imãs sauditas começaram a propagar que os iranianos são hereges. E aí começou mais uma divisão aí, mais uma briga, né? Então, assim, o que acontece no Oriente Médio, veja só, até vamos voltar um pouco aí à era anterior à Primeira Guerra Mundial, né? Veja, antes da Primeira Guerra Mundial, pensa aí uns 400 anos para trás, vai, século XIX, XVIII, XVII, XVI. O Oriente Médio foi basicamente dividido pelos turcos e pelos persas. Os turcos, que eram chamados turcos otomanos,
e os persas, que hoje a gente chama de iranianos, né? Os turcos e os persas disputaram o controle sobre o Oriente Médio e sobre o Cáucaso, né? No Cáucaso, os russos chegaram lá e tomaram, dos dois, né? Tomaram o Cáucaso dos otomanos e dos persas. Já o Oriente Médio, ele ficou um tanto dividido pela Turquia e pelo Irã, né? Então, a tendência agora é a Turquia estar mais presente, né? Por causa do Império Turco-Otomano, né? Uma vantagem que o Assad tem é que a Turquia está quebrada financeiramente, né? A Turquia não vai aguentar financiar os rebeldes sírios por muito tempo, né? Além disso, o Irã não vai ficar parado, né? O Irã vai contra-atacar, vai haver alguma retaliação. A Turquia está sem dinheiro, ela está sob uma inflação severa. Então, isso é bom para o Assad, né? Agora, o Irã, ainda que ele queira contra-atacar do lado do Assad, ele está muito ocupado com Israel, né? Estão tendo lá suas rusgas, né? Aquela coisa, lança o míssil, não vai lançar, lança, atingiu Dimona, aí Israel vai lá e mata os caras lá no consulado em Damasco. Bom, pode ser que o Irã queira e consiga até congelar o conflito com Israel, hein? E possa se voltar para a Síria. Bom, vamos ver, tem várias possibilidades aí, né? Bom, os iranianos, pelo que parece, né, eles deveriam evitar escalar uma briga com Israel. Eles deveriam tentar evitar continuar essa briga com Israel, né? Inclusive para eles focarem nesse problema na Síria, né? Que não dá para você abrir mais uma frente, né? Se você não resolveu nem a situação da Líbia, bom, o Irã precisa congelar o conflito com Israel. O interesse imediato de Israel na Síria é de apoiar os rebeldes sírios contra o Assad, né? O ISIS nunca atacou Israel, até porque o ISIS tem ligações com a CIA, com o Mossad, né? Dos países sunitas, o que mais tem evitado briga parece ser a Arábia Saudita. A Arábia Saudita não está animada em apoiar os rebeldes sírios. Pelo contrário, a Arábia Saudita, hoje os sauditas, eles não querem nada com os iranianos e também eles odeiam os turcos, né? Bom, o Assad, no começo da guerra, lá em 2011, 2012, o Assad enfrentou as forças do Ocidente, hein? Mas hoje isso não vai acontecer, ou é mais difícil de acontecer, né? Bom, ele enfrentou com a ajuda da Rússia, né? Temos brigas ali entre xiitas e sunitas, e Israel tende a se beneficiar com essa briga, né? Israel tende a ficar mais segura na região, porque os outros estão brigando, né? Então ela se consolida. Tem um outro ponto também, o Irã precisa fazer um acordo com os curdos. Não sei se vocês sabem, mas os curdos, eles são inimigos da Turquia, né? Os curdos não atacam o Assad, né? Eles ficam na deles, né? O Irã precisa fechar um acordo com os curdos e congelar seus problemas com Israel. Tá aí uma boa coisa, porque os curdos têm ligação com o Irã, né? Os curdos ele têm uma relação mais ou menos ok com o Irã, né? Até porque os curdos são um tipo de iraniano, né? Vamos dizer, se você olhar para o Irã, a maior população étnica do Irã é chamada de persa. São os persas, né? Ou melhor dizendo, os persas fazem parte da grande família iraniana, né? Os persas são iranianos e os curdos são iranianos. Os balutes do Baluquistão, né? Os afegãos, os pachuns e outros são povos iranianos, né? Os povos turcos, eles são apoiados aí por Israel. E existem também povos curdos dentro do Irã, que lutam para se separar do Irã, né? Então falta o quê? Conversa, entendimento, compreensão, limites, né? Veja, os turcos e os azeris, eles eram inimigos mortais durante bastante tempo e acabaram se entendendo. Então os iranianos precisam se entender com os curdos também, né? É quer dizer, os turcos, né? Os turcos, porque os curdos eles são iranianos, né? Então eles precisam se entender com os curdos, né? Dentro do Irã, né? Existem povos curdos dentro do Irã que também querem se separar do Irã, vocês estão entendendo? E ao mesmo tempo eles são praticamente iranianos. Então assim, é uma questão assim complexa, né? Bom, a gente não pode esquecer uma coisa, agora indo aí para uma outra sessão do nosso vídeo. Veja, a Rússia perdeu a Ucrânia em 2014. Por quê? Porque ela estava lá ocupada lá na Síria, né? Eu acho que a prioridade da Rússia deveria ser evitar o Maidan em 2014, hein? Isso aí pode ser dito. Daí perdeu a Ucrânia. Veja, a Ucrânia é um país que está na porta de casa, está próximo ali, tem fronteira com a Rússia.
Foi um duro golpe do Ocidente contra a Rússia. Um duro golpe, hein? Veja, eles transformaram um país irmão em inimigo fanático e nazificado, para piorar, hein? O Ocidente colocou os nazistas e os neonazistas, os mais fanáticos e radicais, no governo da Ucrânia. Porque o povo ucraniano, como um todo, ele não tinha esse ódio insano dos russos, né? Claro que vários ucranianos tinham um certo ódio dos russos, mas eles foram engolfados aí numa tremenda propaganda antirrussa, né? Então a CIA aí usou o Holodomor, usou o nacionalismo ucraniano, usou lá o Stepan Bandeira, usou dinheiro, usou compra de consciência, usou guerra híbrida, o escambau, né? E foi bem sucedido o golpe da CIA na Ucrânia em 2014, hein? Veja, usar as pessoas mais radicais e colocá-las no poder, as pessoas que têm mais ódio aos russos, as pessoas mais irracionais contra os russos, foi uma tática utilizada. O ucraniano normal, médio, vamos dizer, ele não tem todo esse ódio aos russos, né? Tanto é que o Zelensky ele ganhou a eleição falando de paz. Veja, quando ele ganhou a eleição, ele teve 70% dos votos, porque ele falava que ia fazer um acordo de paz com a Rússia. Vocês estão entendendo? Então, a Rússia ela perdeu o timing lá na Ucrânia, porque ela estava ocupada demais lá na Síria. Inclusive, salvou a Síria, hein, do Assad, né? Agora, teve esse problema lá em Alepo. Por quê? Porque a Rússia está ocupada lá na Ucrânia, não é? Não é engraçado? Não sei como é que está agora em Alepo. Parece que o russo já está baixando o sarrafo lá nos golpistas, lá nos rebeldes, né? Bom, eu creio que a Rússia deve dar a volta por cima aí, hein? Assim como está dando a volta por cima na Ucrânia, né? Bom, a Europa está perdendo. Vários países europeus já se desfizeram de seus arsenais para ajudar os nazistas na Ucrânia. Vai vendo a loucura a bagunça que está virando o mundo, hein? E hoje a Europa está bem desmilitarizada, né? Então é só bravata aí a Europa ficar dizendo que vai entrar em guerra com a Rússia, né? Veja, o custo de vida, eles deviam se preocupar com o seu custo de vida, com o preço do seu gás, né? E o custo de vida vai subindo, né? As suas empresas vão saindo, inclusive vão falindo, né? O Assad levou uma pancada lá na Síria. Bom, ele tem boas chances de manter o governo, né? Os turcos não têm dinheiro para manter um conflito prolongado. Os sauditas, os egípcios já se colocaram a favor de Assad e por aí vai, né? Então, coloquei um pouquinho a Europa no contexto aqui, a gente já está com 27 minutos. Veja, é bom dizer que a Rússia também se encontra sob alguma expectativa em função do governo do Trump, né? Talvez uma postura mais amigável, ou pelo menos minimamente respeitosa, né? Que é isso que está faltando no mundo, né? Isso poderia ser positivo para a Rússia, porque a Rússia, bom, a Rússia ela está bem ocupada lá na Ucrânia, né? E agora ela tem de abrir mais uma frente na Síria, além da Ucrânia. Então veja, um acordo com os Estados Unidos seria bem benéfico para a Rússia, né? Quanto aos turcos, veja, incluindo o Império Otomano aí, né? Veja, da época do, veja, o Império Otomano, ele sempre, ao longo de sua história, desde quando eles tomaram Constantinopla lá em 1456, se não me engano, que foi a queda do Império Bizantino, né? Veja, os turcos otomanos, eles sempre se beneficiaram quando os países ocidentais brigavam entre si, né? Por exemplo, quando a França e a Áustria brigavam, os turcos tentaram cercar Viena. Quando a Rússia caiu sob o tacão dos bolcheviques, lá na Revolução de 17, e virou os soviéticos, a Turquia ficou livre para fazer o que ela quisesse com os armênios. E aí que você tem o genocídio armênio, porque a Rússia avançava em direção à Turquia a leste, né? Quando o império caiu sob os soviéticos, quando derrubaram o czar, os russos saíram do território turco e deixaram os armênios ao Deus dará, né? Então a Turquia sempre se beneficiou quando a Rússia ou países ocidentais brigavam. Eles tiravam partido, eles ganhavam território, eles ocupavam, né? Os povos são assim, né? Caso Donald Trump e Putin façam um acordo entre si ou façam um acordo na Síria, é certeza que a Rússia e não a Turquia que vai estar no acordo. Porque a Turquia não é páreo para os Estados Unidos ou para a Rússia. Veja, então, o que a Rússia e os Estados Unidos decidirem, tomara que esteja decidido, né? Pelo menos até o fim do mandato aí do Trump, né? Se ele de fato vai exercer o seu mandato, né? Bom, as pessoas mais próximas aí do Trump, como o Tucker Carlson, o Elon Musk, né? Já deram várias declarações positivas à Rússia e negativas ao Zelensky, né? Além disso, a Rússia está tendo várias vitórias na área política. É provável que a Rússia comece a atacar agora o centro de comando em Kiev. Muitas pessoas, capital da Ucrânia, muitas pessoas disseram que a Rússia não está preocupada com a Síria, mas ela está preocupada com o seu porto de Tartus. Bom, isso não é bem assim, porque se a Síria cair,
Mesmo que a Rússia mantenha o controle sobre a região aí do Porto de Tartus, é um perigo aquela região ficar cheio de grupos hostis, né? Veja, a Síria pode ser um país que liga a Arábia Saudita e a Turquia. Pode vir a ter vários gasodutos vindos dos países do Golfo, né? Passando pela Turquia e indo para a Europa. Então a Rússia vai sofrer perdas aí financeiras caso o Assad caia. Porque a permanência de Assad significa o quê? Significa a dependência europeia da energia russa, vocês estão entendendo? Porque os únicos países que podem competir com a Rússia em vender gás barato para a Europa são os países do Golfo. E é por isso também que Israel tem tanto interesse em tomar a região de Gaza, né? Por causa do gás que existe ali, em Gaza, né? Eu já fiz vários vídeos sobre esse tema, né? Por exemplo, o Catar é um país que tem muito gás também, né? Então, veja, ele estaria tomando o mercado de gás da Rússia fornecendo para a Europa, porque a Rússia está fornecendo indiretamente para a Europa, através da própria Turquia, através principalmente da Índia, né? Então o jogo pode ser assim, né? É um jogo de interesse aí. Logo veremos, os Estados Unidos perderão na Ucrânia, né? Talvez eles resolvam se vingar da Rússia na Síria. Vamos ver, né? Os Estados Unidos apoiam os curdos, né? E aparentemente os Estados Unidos não apoiam mais os grupos da Al-Qaeda, né? O HTS, né? Eles já apoiaram muito no passado recente, né? Até para ferrar com o Irã, né? Só que os Estados Unidos, no fundo, ele sabe que esses grupos fanáticos sunitas são piores do que os piores, né? O Irã é um país muçulmano, né? Considerado uma teocracia, é considerado radical aí pelo Ocidente coletivo. Veja só, o Irã ele consegue colocar satélites em órbita, vocês estão entendendo? O Brasil ele não consegue. O Brasil tem que pagar a Índia para colocar um satélite em órbita, né? Mas é o Brasil, né? O Brasil tem uma das piores geopolíticas do mundo. Um país do tamanho do Brasil não deveria ter medo de entrar para a Rota da Seda, vocês não acham? Não deveria ter medo do Maduro, né? Não deveria ter medo da União Europeia no assunto do Mercosul, aí, da carne, aí, bom, parece que aí até mostrou força, né? Deveria ter coragem de fazer suas ferrovias, o Brasil, de explorar ouro, de explorar urânio, de explorar petróleo na Amazônia, né? De ter uma defesa e um projeto de marinha permanente e por aí vai, né? E não fazer esse anuncinho aí que a Marinha fez um anúncio aí absolutamente lacrador. Nós não precisamos de lacração mais, nós queremos desenvolvimento, nós queremos uma defesa efetiva no Brasil, né? E nós queremos que a população brasileira se desenvolva, isso é o mais importante, né? Bom, agora voltando à guerra na Síria, vejam, ela virou uma guerra de seitas, né? Uma guerra sectária, virou uma guerra entre grupos jihadistas que querem derrubar o governo do Assad, porque o Assad tem um governo secular. O Assad ele faz parte de uma minoria religiosa, veja, ela é chamada alauíta. Os alauítas são uma corrente considerada herege aí pelos xiitas, né? Imagine alguma coisa assim, a grosso modo. Imagine que os xiitas são evangélicos e os alauítas seriam assim os testemunhas de Jeová. Bom, para a maioria dos evangélicos, os testemunhos de Jeová têm uma doutrina errada, né? Então esse pessoal sectário, frequentemente, aí eu digo, eles estão mais preocupados em condenar os outros do que em salvar a si mesmos, né? Ou praticar sua própria fé, como algo positivo, né? Quer dizer, tem muita negatividade, né? Quanto mais o indivíduo se apega a uma ideologia, mais agressivo ele fica diante do grupo dele, né? Bom, agora veja o caso do Irã. A maior ameaça para o Irã são as potências sunitas, porque o Irã é xiita, né? Bom, a questão religiosa é sempre uma questão muito sensível, é complicado mesmo. Veja o caso de Israel, do sionismo. O seu pensamento de que ele é melhor do que os outros, que ele é raça escolhida, raça pura, terra prometida, é complicado. As pessoas são muito suscetíveis, né? Se você faz uma crítica, qualquer que seja, mínima que seja, a pessoa já veste a carapuça, né? Fica ofendido por nada, né? Se faz de vítima. Pior ainda, às vezes se torna carrasco dos outros, né? Por causa de um palito de fósforo, o indivíduo já vê uma grande fogueira, né? É uma coisa incrível, né? Agora, se você analisar a história, veja, os xiitas lá, por muito tempo, eles foram dominados, foram tratados como cidadãos de segunda classe pelos sunitas. No Líbano, no Iraque, os xiitas eram considerados cidadãos inferiores, na Arábia Saudita, até mesmo hoje, hein? Então agora os xiitas cresceram, eles estão muito bem organizados, estão fortalecidos, né? Pode-se dizer que os xiitas estão dominando o Oriente Médio. Então vários grupos sunitas se revoltaram contra os xiitas, né?
Daí o pessoal tem medo que o Irã venha dominar o Oriente Médio, né? Bom, porque eles são xiitas, né? Na Síria, uma boa parte dos sírios apoiam o Assad, né? Então veja, a Síria ela é composta por vários grupos aí. Sunitas são a maioria do povo sírio, olha. Existem cristãos, uns 30% da população libanesa são de cristãos libaneses, né? E os cristãos apoiam o Assad, né? E o Assad dá proteção aos cristãos, né? Os alauítas também dá uns 13% da população apoiam o Assad. O Assad mesmo é um alauíta, né? Os curdos dão uns 10% da população. Os curdos fazem oposição ao Assad. Eles querem a terra deles independente da Síria. Então, como se vê, os sunitas apoiam o Assad, os cristãos apoiam o Assad. Os cristãos sabem que se os rebeldes vencerem, a população cristã na Síria vai sofrer muito. Ela terá de fugir, de migrar, né? Os alauítas serão exterminados, simplesmente. Mas vamos entender um ponto, pois há muita islamofobia, muita iranofobia, muita russofobia, né? Bom, essas coisas são fomentadas pelos serviços de inteligência do Ocidente, muitas vezes, né? Pela CIA, pelo Mossad, pelo MI6, pela mídia. Mas a verdade é que a relação, veja só, pessoal, a relação entre cristãos e muçulmanos sempre foi muito boa, essa é que é a realidade. Sempre se deram bem. O povo comum não quer confusão, né? Você vai lá comprar uma esfirra, um pão sírio. O povo comum é muito mais pacífico do que as lideranças, é preciso dizer isso aí. É aquela história, o cara sobe um pouquinho na vida, daqui a pouco ele é um gerente, né? Aí já vão pedir para ele fazer um pactozinho, assinar um papel, né, de segredo, participar de uma cerimônia, né? Bom, então o Zé Povinho sempre se deu bem, mas os líderes são encrenca, hein? Veja, se você é cristão e for passear no Afeganistão, em Cabul, né, capital do Afeganistão, você sabe, o Afeganistão é um dos países mais teocráticos do mundo. É fundamentalismo na veia, você entende lá o Talibã? Bom, mas eu tenho certeza que você não sei. Bom, eu não vou para o Talibã, eu não vou para o Afeganistão, eu só estou usando isso como exemplo, né? Eu tenho certeza que o indivíduo não vai ser maltratado por ninguém lá. Bom, ninguém vai te cercar e pedir para você negar Jesus, entende? A outra coisa é você ir na galerinha deles e fazer proselitismo de Jesus, hein? Você vai fazer isso? Eu não vou, né? Daí a encrenca na certa. Do mesmo jeito que se você entrar lá no Muro do Alemão, filmando com o celular, vão te enquadrar lá, né? Do mesmo modo, aqui no Brasil, tem grupos no Facebook que são tão fanáticos quanto os mais fanáticos lá do Talibã. E o cara se diz católico, né? Ou então é evangélico. Uma diferença é que lá as pessoas não vivem a religião no bate-boca das redes. Eles vivem na realidade mesmo. O bate-boca é ao vivo, né? Bom, eu acho que já está ficando longo, né? E ainda tem bastante tema aqui, né? Mas eu vou falar mais um pouco, vou prolongar um pouquinho o vídeo, tá? Falar sobre a Rússia. Veja, a Rússia não apoia o golpe contra o Assad. Mas veja, a Rússia agora ela está em um ponto onde ela vai começar a atacar centros de comando na Ucrânia. É algo que já deveria ter feito, hein? Mas existem acordos nos bastidores, acordo que nós não sabemos, né? Só que os acordos também vão mudando, né? Então pode ser que os Zelensky e a sua turma podem virar fumaça uma hora dessas, né? Então compare isso daí com a dificuldade do Irã com Israel. Porque o Irã poderia começar um conflito com Israel e ficar enfraquecido na Síria, lá tomada pelos jihadistas. É a mesma coisa a Rússia. A Rússia é muito relutante em relação ao Ocidente. A Rússia respeita demais o Ocidente. Ela só ataca a Ucrânia, apesar de todas as provocações ocidentais. Veja, isso porque a Rússia sabe que a liderança ocidental. Veja, agora já vou para a última parte do vídeo. Bom, vamos mandar a real aqui. A liderança ocidental hoje em dia é uma liderança, de um ponto de vista teológico, religioso, ela é luciferina. Melhor dizer, é uma liderança satânica. Tem uma galera poderosa que quer diminuir a população, quer todo mundo na causa LGBT, quer mudar sexo de bebê, legalizar pedofilia, aborto, quer que o ser humano não reproduza mais, quer destruir o conceito de família. Bom, na época da Guerra Fria havia um certo respeito, hein, entre o Ocidente, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Hoje não existe mais. A liderança globalista e liberal encabeçada pelos Estados Unidos, veja, eu disse a liderança, eu não disse o povo, hein? Pois o povo, como eu disse, ele quer ficar fora dessas loucuras, dessas ganas, dessas disputas paranoicas. Até o povo americano também é vítima dessas lideranças apocalípticas, né? Tem caras muito diabólicos no Deep State, pessoal. Esses caras querem uma guerra mundial, querem que a população diminua, querem um apocalipse escambau.
É claro que são pessoas obcecadas, né, fanáticas, mas é evidente que existem também pessoas na liderança do Ocidente que não querem a desgraça do Apocalipse, né? Essas lendas, esses mitos aí talmúdicos, né, cabalistas, né? Bom, existem pessoas no poder que não querem guerra mundial, que não querem destruir a humanidade por causa de raça, de cobiça, de messianismo, etc. O Putin, ele tem muita paciência com o Ocidente. Veja, ele sabe que existem satanistas lá dentro do sistema financeiro, no Bilderberg, no Tavistock Institute, por aí vai, né? Tem gente responsável, claro que tem, com muita capacidade e com meios de ação formidáveis, né? Tem gente que não entende o que significa um conflito nuclear. Veja, se houver um conflito nuclear, tudo vai desandar, né? A economia entra em caos, o comércio para, os salários não são mais pagos, as pessoas ficam desempregadas, os aposentados vão morrer de fome, o governo vai estar enviando tropas nas ruas para conter as multidões enfurecidas, tudo entra em colapso total. Então, veja, a Rússia ela também não quer a Terceira Guerra Mundial, então eu acho que ela vai começar a atacar a liderança ucraniana, né? Ou então vai fazer um acordo, o Zelensky precisa fazer um acordo, hein? Isso está certo, pois essa gente desvairada agora, que usa a liderança ucraniana paranoica, eles querem uma guerra mundial. Então é melhor acabar com a liderança ucraniana. É melhor do que acabar com a liderança ocidental. Porque se você atacar, por exemplo, o parlamento britânico, é quase certo que vai haver uma guerra nuclear, né? E se começar uma guerra nuclear, bom, aí então você precisa destruir tudo muito rapidamente, né? Começa com Wall Street, com a City de Londres, com Bruxelas, né? Antes de destruir o teu país, né? Agora, se você transforma a Rada em escombros, a Rada, lá, o parlamento da Ucrânia, o Ocidente não vai nem ligar para a Rada. Vai estrilar e depois vai aceitar, né? Dos males o menor, né? A Rússia fez grandes esforços para se aproximar do Ocidente. Bom, então vamos ficando aqui, pessoal, porque aí já vai entrar uma série de outros temas. Se for o caso, eu ainda abordo como um segundo tema, mas eu acho que já deu para entender bastante, né? Ainda vou falar, e ainda tinha que falar sobre a Romênia, depois ainda ia falar sobre o quanto que a Rússia faz parte do Ocidente, ia falar sobre os ortodoxos, enfim, tem temas fantásticos aí pela frente. Depois o problema da Armênia, o problema da Geórgia, né? Está praticamente no fim, né? Bom, acho que está de bom tamanho, então. Vocês viram que foi muita informação. É preciso assistir o vídeo mais de uma vez até, hein? Eu mesmo assisto os meus vídeos, hein? Para relembrar, às vezes como uma recordação, e às vezes para rever algum ponto, alguma coisa que não ficou clara, inclusive para mim, né? Tá bom, pessoal? Então é isso aí, vamos ficando aqui. Canal Luz no Fim do Túnel aí com vocês. Hoje analisamos a guerra lá na Síria. Não sei em que pé está exatamente agora, parece que a Rússia já estava entrando lá com os dois pés lá. Bom, a expectativa agora é de que a Rússia realmente acabe com essa liderança aí satânica de Kiev, né? A gente espera que sim, até porque tem muita gente que acha que o Trump vai vir e vai ser o salvador da pátria, e vai acabar com a guerra da Ucrânia. Será que é fácil assim? Nada é fácil em geopolítica, né? Os interesses são múltiplos e aquilo que está estabelecido num ano pode não estar no ano seguinte, numa década pode não estar na década seguinte, num século pode não estar no século seguinte. E existem forças no mundo que duram séculos, por exemplo, as religiões. Algumas religiões têm milênios, né? Eu poderia dizer até que a força da religião é maior do que a força dos próprios regimes políticos, das próprias tendências e ideologias políticas. Então vamos ficando por aqui. Pessoal, se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, verifique se você está seguindo o canal, tá? Se não tiver, e se você chegou até aqui, você já dá um like, segue o canal, replica, traz um seguidor para o canal. Se quiser ajudar o canal, Pix aí na descrição. Ok, pessoal? Mídia alternativa, independente, de livre expressão e livre comunicação. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.